Após ataques, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, disse que Lula será bem-vindo em sua posse. Em um claro recuo, o novo mandatário argentino também afirmou que Lula é o presidente do Brasil e enviou sinceros votos de bem-estar à China. Uma das principais incógnitas com a vitória de Milei é o futuro do Mercosul. Como candidato, ele chegou a declarar que o país argentino deixaria o bloco se ganhasse a eleição. Outra incógnita diz respeito à promessa de dolarização da economia e o fechamento do Banco Central da Argentina. Sobre essa questão e essa situação aí com o novo presidente eleito da Argentina, nós conversamos agora com o economista Paulo Nogueira Júnior, que foi vice-presidente do Banco dos BRICS em Xangai. Paulo Nogueira, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Prazer é meu, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Paulo, vamos falar então desta eleição de Javier Milei na Argentina, e não pelo fato em si da eleição de Javier Milei, mas ao que Javier Milei se propõe desde então da sua candidatura, com vários pontos polêmicos, entre elas dolarização da economia, fechamento do Banco Central. Queria te ouvir sobre essas questões e mais. É possível tudo isso? Tem aquele velho ditado, né? Campanha é campanha, governo é governo, né? Se aplica em campo político de extrema-direita como o Milei. Então, várias das promessas, das propostas mais radicais que ele apresentou, talvez não se concretizem. Por exemplo, a dolarização, que seria um desastre para a Argentina e teria repercussões, inclusive, no resto da América Latina, como exemplo negativo, dificilmente acontece, pelo menos no curto prazo. Por quê? Porque há obstáculos legais, se não me engano, há um obstáculo constitucional, teria que haver uma emenda constitucional, e além disso há obstáculos financeiros, porque você teria que, o governo argentino teria que retirar de circulação a moeda, os pesos e os ativos financeiros denominados em pesos. E a Argentina não tem dólares para isso, tem reservas baixíssimas, negativas em termos líquidos, e não tem condições para fazer essa operação. Então, a única maneira de viabilizar financeiramente essa dolarização seria provocar uma enorme depreciação do peso e, portanto, uma hiperinflação para desvalorizar o equivalente em dólares do estoque de peso na economia e torná-la viável, a dolarização viável. O governo vai pagar esse preço de provocar uma hiperinflação para viabilizar a dolarização? Tudo é possível, mas parece pouco plausível, né? Outra proposta dele, que vocês mencionaram, que é acabar com o Mercosul, sair do Mercosul, eu também não acredito, viu? Não acredito. É provável que o Milei dê menos atenção ao Mercosul, mas sair, há interesses empresariais importantes na Argentina por trás que tem ligação com o Mercosul, que ficariam prejudicados, inclusive, pelo que eu sei, financiadores da campanha dele, empresários importantes, têm uma imbricação muito grande com o Brasil. Então, interesses concretos talvez impeçam também essa saída do Mercosul. Então, Paulo, falando exatamente dessa saída do Mercosul, a fala de Milei é que se manteriam as relações econômicas com determinados países para, né, não desestruturar a economia da Argentina, mas, por outro lado, não se manteria essa relação política dentro dessa organização que é o Mercosul, por exemplo. Ele também não mencionou nada sobre a Unasul, mas a gente imagina que seria aí também uma tentativa de saída dessa organização. É possível descolar a política da economia como o discurso tem sido feito por Milei? Vamos ver, né? Mas o importante são coisas concretas, né? Por exemplo, a Argentina, junto com o Brasil, Uruguai e Paraguai, está em processo de negociação com a União Europeia de um acordo muito ambicioso e altamente problemático. Como é que vai se posicionar o governo Milei nessa? Me surpreenderia que, sendo o governo Milei ultraliberal, simpatizasse com um acordo que está sendo tocado pelo governo Lula, lamentavelmente, mas que tem, como disse o André Roncalha, no sexta-feira agora na Folha, tem o DNA bolsonarista, porque foi negociado no tempo
tempo de Bolsonaro. Então, sendo Milei uma contraparte argentina do Bolsonaro, não me espanta que ele veio atrapalhar, prejudicar ainda mais uma negociação como essa que está em andamento, e supostamente em fase final, entre o Mercosul e a. Então, seja por esse exemplo mais concreto, que a presença do Milei na Argentina pode prejudicar o Mercosul, prejudicar o Brasil. Né? Espero que o presidente Lula ainda vai desativar essa bomba. Essas negociações supostamente finais começaram em Brasília na sexta-feira agora. E eu não tenho certeza se com participação dos argentinos, mas com presença de negociadores europeus do lado brasileiro. Né? Então, é claro que para o Brasil não é positiva a vitória do Milei, não é. Mas muitas das coisas que ele prometeu, talvez não consiga implementar, felizmente, para a Argentina. Paulo, sobre você, no início da nossa conversa, você falou campanha é campanha, governo é governo. Na campanha, então, do candidato hoje eleito, Javier Milei, ele ofendeu muito a China, que é um parceiro comercial estratégico, assim como o Brasil, e agora parece que já começa a amenizar. Do ponto de vista comercial, que estratégia é essa de você começar a ofender um parceiro tão importante? E mais, né? A questão do FMI, do FMI, que até então a Argentina tinha entrado com o ex-presidente Macri, que agora é seu aliado. Queria te ouvir também sobre essas duas questões. Me lembra um pouco aquela coisa atabalhoada do Bolsonaro, que ficava dando declarações contra a China, né? Mas na prática não acontece nada, porque a relação comercial com o Brasil é muito com a China e o Brasil. A mesma coisa para a Argentina. A China é um dos principais, junto com o Brasil, a China é um dos principais parceiros comerciais da Argentina. Então, não tem sentido nenhum, entende? Você vê que já os movimentos diplomáticos, com a China cumprimentando o Milei cumprimentando a China, já mostram que o pragmatismo vai prevalecer, né? E, de novo, não é um bom governo, não vai ser um bom governo para a Argentina, na minha opinião, mas tem limites à loucura de um candidato, as declarações desvairadas de um candidato podem ter, né? E com relação, por exemplo, ao FMI, não tem jeito, a Argentina vai precisar continuar negociando com o FMI. Aliás, como você bem disse, a negociação com o FMI remonta ao tempo do Macri, muito mal conduzida pelo Macri, que foi um péssimo presidente também para a Argentina, né? E então a Argentina vai ter que se entender com o Fundo Monetário Internacional, vai ter que fazer um ajuste fiscal. Aliás, o Milei está prometendo um ajuste fiscal muito severo, vamos ver se ele consegue implementar. Não se esqueçam que ele não tem maioria no Congresso, que na Argentina o peronismo é muito forte e está presente na sociedade, nos sindicatos, e vai resistir a propostas mais selvagens de ajustamento que sacrifiquem os interesses concretos dos trabalhadores argentinos. Então, é uma batalha que vai começar, várias batalhas que vão começar na Argentina, né? E o Brasil precisa ficar atento àquilo que até afeta o Brasil no comportamento do governo Milei, né? Muito atento e muito firme. Não ficar, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que não pode acontecer. O Brasil ficar todo medroso, com medo da Argentina sair do Mercosul e com isso adotar atitudes equivocadas, né? Vou dar outro exemplo. As negociações com a China são negociações que abrem um caminho de oportunidades para o Brasil. Para a Argentina também, se tivesse um governo minimamente racional. Mas as negociações com o norte global, com a União Europeia, que estão em curso agora, mas também com outros países do norte global, não abrem oportunidades para nós, porque esses países continuam com mentalidade neocolonial e querem extrair vantagens e se oferecer de concreto, muito pouco de concreto, né? Então o Brasil tem que tomar cuidado, por exemplo, para não ficar com medo de desencadear reações da Argentina, sabe? Também com o Uruguai. Vai negociar sozinho com a China? Não vai. O Uruguai faz parte de uma união aduaneira que se chama Mercosul. Se quiser negociar um acordo de livre comércio com a China, vai ter que sair do Mercosul. Quer sair? Então sai. Vamos ver se os uruguaios vão querer sair. Tem muitos interesses concretos da presença
com o Mercosul. Então, nesse momento difícil, com o Milei assumindo na Argentina, no dia 10 de dezembro, o Brasil tem que ficar muito firme, sabendo da sua dimensão, do seu papel, não vai querer impor nada a ninguém, mas vai defender seus interesses, né? Eu espero que isso aconteça. E Paulo, aproveitando nossos minutos finais de conversa aqui, a Argentina tinha sido um dos 6 países convidados a integrarem o BRICS a partir do ano que vem. Então, eu queria ouvi-lo sobre ainda essa possibilidade, o que esperar e o que significaria essa entrada no BRICS para a Argentina, economicamente. Você vê os erros do governo brasileiro. Negociou mal essa questão da expansão dos BRICS, na cúpula dos BRICS em agosto, e foram convidados para assumir como membros plenos, a partir de janeiro, 6 países, inclusive a Argentina. Na época eu perguntei, que Argentina que nós estamos convidando para entrar nos BRICS? É a Argentina do Milei ou é a Argentina do Massa? Resulta que é a Argentina do Milei. Ora, ainda bem, eu espero que nesse ponto eles cumpram o prometido, ainda bem que o governo Milei está dizendo que não vai entrar para os BRICS. Por quê? Porque a presença da Argentina de Milei nos BRICS seria um cavalo de Troia. Só iria atrapalhar os BRICS, que já tem muitas dificuldades de coordenação. Então eu espero que a Argentina recuse o convite que foi feito a ela para entrar nos BRICS a partir de janeiro. Não é bom para a Argentina, não é bom isso. Para a Argentina é muito importante participar de um grupo com os BRICS, mas é bom para os BRICS que uma Argentina tumultuada pela presença desse presidente novo não ingresse, afinal, nos BRICS. Paulo, a gente ainda tem mais uns 2 minutos. Voltando ainda àquela questão de campanha, governo é governo. A Argentina hoje vive uma situação muito delicada na economia, né? Uma taxa de inflação altíssima. E ao que aparentemente a gente observa do presidente eleito Javier Milei é que uma luz no fim do túnel a médio e curto prazo é um tanto complicado. Eu queria te ouvir o que espera aí para os argentinos a curto e médio prazo. Eles não seguiram a velha máxima do Bismarck, primeiro-ministro alemão no século XIX, que dizia: eu nunca aprendo com a experiência, eu aprendo com a experiência dos outros, dizia o Bismarck. Eles não aprenderam com a nossa experiência. Elegeram um presidente de extrema-direita com ideias ultra-liberais e a Argentina vai pagar um preço por isso. E não vai ser pequeno, não vai ser pequeno. Ele vem aí com ideias de privatização radical, com ideias de ajustamento fiscal radical, com ideias absurdas no plano internacional, como, por exemplo, não aceitar o convite dos BRICS, e a Argentina vai sofrer, infelizmente. Vai sofrer, não tenho dúvida sobre isso. Quer dizer, dúvida a gente sempre tem, porque nunca se sabe o que vai acontecer, né? Com precisão. Mas as perspectivas para a Argentina não são nada favoráveis, infelizmente, né? E para o Brasil, a presença do Milei na Argentina, se confirmar a vitória do Trump ou de um trumpista nos Estados Unidos nas eleições de 2024, vai criar uma situação complicada. Mas olha, nós não podemos fazer nada, nós já temos tanta dificuldade de resolver os nossos problemas, nós não vamos poder querer salvar a Argentina. A Argentina fez sua opção, né? O que nós temos que fazer, no meu entender, espero que o governo Lula faça isso, é produzir resultados. Crescimento, geração de emprego, aumento de salário, controle da inflação, claro, também, né? Mas com isso que gerando uma confiança do país nesse governo que está aí, para que não haja extrema-direita nenhuma dentro do Brasil, que vai se reforçar com a presença do Milei, né? Claro. Então, mas se a pauta do governo for produzir resultados, não vai, a extrema-direita no Brasil vai ficar gritando no vazio, porque o povo vai sentir onde interessa a melhora da sua vida, né? Na Argentina, lamentavelmente, como você diz muito bem, uma inflação altíssima, a necessidade de fazer um ajustamento em condições difíceis, com um governo inexperiente, vai dar muita cabeçada, né? Então, infelizmente, para nossa querida vizinha Argentina, as perspectivas não são boas. É isso, então, conversamos com Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi vice-presidente do Banco dos BRICS
em Xangai e conversou conosco sobre as perspectivas para a nossa vizinha Argentina e as possibilidades de impacto aqui para o nosso país. Paulo, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Foi um prazer escutá-lo. Foi uma satisfação, agradeço a oportunidade que vocês me deram. Abraço. Abraço.